Olá, alunos abençoados do nosso curso intensivo de Teologia. Nós vamos dar início agora ao estudo dos livros históricos. Terminamos o estudo do Pentateuco. Estudamos Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora vamos iniciar o estudo de Josué, que é o primeiro dos livros históricos. O nome Josué, que aparece no hebraico como Yehoshua, significa literalmente salvação do Senhor. E na Septuaginta aparece como Jesus ou Jesus, cujo significado é o mesmo. Então, o nome de Josué, na evolução, no desenvolvimento da língua hebraica, veio a se tornar o mesmo nome que Jesus. Então, o nome Josué significa salvação do Senhor, ou o Senhor salva, ou ainda Deus é Salvador. O tema do livro fala do poder característico do povo de Deus para vencer o mundo e tomar posse da terra prometida. No livro de Josué, a terra de Canaã não é propriamente o céu, mas é a vida espiritual de acordo com a vontade de Deus. É alcançar as promessas de Deus aqui e agora. Bom, e a autoria e a data do livro? Este é um assunto que tem sido causa de grandes discussões, a questão da autoria deste livro. Realmente existem discussões e discussões teológicas acerca da autoria e data do livro. Para os liberais, Josué não teria sido o autor do livro que leva o seu nome. Sabemos que as narrativas do livro de Josué ocorrem em torno do seu nome. É evidente que um colaborador acrescentou mais tarde os últimos 5 versículos que tratam da sua morte, bem como da morte de Eleazar. Sugere os eruditos que tal colaborador poderia ter sido Finéias. E quanto à data? Admitindo-se que Josué tivesse a mesma idade de Calebe, tinha 40 anos quando saiu do Egito, de acordo com Josué 14, versículo 7, e que o povo chegou 40 anos depois, então Josué assumiu o lugar de Moisés aos 80 anos, tendo falecido aos 110 anos. Sua liderança, neste caso, durou 30 anos, de acordo com o capítulo 24, versículo 29. Além disso, sabe-se que a conquista inicial da terra durou 5 anos, de acordo com o capítulo 14, versículos 7 a 10. Então, se nós formos fazendo as contas, nós vamos chegar aí a uma data, né, pelo menos aproximada do livro de Josué. Bom, mas quando a gente vai para o texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, ali nós temos uma pista da data. Considerando-se que Salomão começou a construir o templo no ano de 965 a.C., e que o texto indica ter acontecido de fato 480 anos após a saída do Egito, diminuindo-se os 40 anos passados no deserto, chega-se o ano de 1375 a.C. Então, esta é a possível data em que o livro de Josué foi escrito. Agora, é muito importante nós entendermos qual é o lugar do livro de Josué no cânon da Bíblia. O livro de Josué forma uma conexão entre o Pentateuco e os livros históricos. É como se fosse uma transição, né, de toda a história, de todos os processos de Deus durante o período do Pentateuco, entrando para uma nova fase da história de Israel através dos livros históricos. Josué, como substituto de Moisés, estava bem familiarizado com as leis, com o povo hebreu, seus costumes e ideais estabelecidos por Deus e executados por Moisés. Incumbido de substituir Moisés, Josué teme
tendo que ser encorajado pelo próprio Deus. Isso nós vemos ali no capítulo 1, versículos 6 e 7. Josué compõe uma sequência histórica com os 5 primeiros livros da Bíblia, formando com ele um 6º volume. É por essa razão que muitos entendem que deveria fazer parte deste conjunto, que então não se chamaria de Penta, 5, mas Hexateuco, ou o conjunto de 6 livros. De tal forma que, então, Josué faria parte do Pentateuco. Bom, o livro de Josué é um real relato histórico das promessas aguardadas pelo povo de Deus. Então, a conexão de Josué com o livro de Deuteronômio é perfeita, né? Então, Josué é um livro que trata de promessas, de conquistas, de vitórias, de batalhas. É um livro empolgante, né? Muitas pessoas, quando leem o livro de Josué, sentem-se tremendamente encorajadas a lutar por uma vida cristã mais santa, mais comprometida com Deus. Josué foi um grande guerreiro, um homem de muitas batalhas e de muitas conquistas. Através de Josué, Deus conquistou a boa parte da terra prometida. Evidentemente, Josué não conquistou toda a terra prometida. Ainda, quando ele já estava bem velho, ainda havia muita terra a ser conquistada. Mas, sem dúvida nenhuma, Josué nos estimula a sermos guerreiros, conquistadores, batalhadores para a realização do propósito de Deus em nossas vidas, que é a conquista da nossa Canaã. Não a Canaã celestial, evidentemente, mas a posição que temos em Cristo Jesus aqui e agora. Na sequência dos nossos estudos, nós vamos falar sobre a parte histórica literária do livro de Josué. Queremos também falar com você um pouco sobre o valor histórico e religioso do livro. O livro de Josué ele tem algumas peculiaridades. As 7 características especiais de Josué, que também nós vamos ver. Também vamos ver a transferência da incumbência, né, de Josué, transferindo a incumbência de liderar o povo para Josué. Vamos ver a condição geográfica da terra, a condição religiosa da terra. Há também algumas curiosidades de Josué. Vamos falar sobre a conquista da terra com guerras, né? Vamos ver Israel atravessando o Jordão. 3 grandes episódios espirituais importantíssimos do livro de Josué. E a conquista das cidades de Jericó, de Ai e outras conquistas que Josué alcançou. Como também a divisão das tribos, que é a conclusão do livro de Josué. Tudo isso vamos ver nos nossos próximos encontros. Queremos agradecer a você por ter participado conosco desta aula. As aulas do nosso curso intensivo de teologia são aulas muito objetivas, que giram em torno aí de 10 a 12 minutos de aula, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, com a intenção de que você possa aprender pequenas porções da palavra de Deus, mas através de estudos panorâmicos de toda a Bíblia. No futuro estaremos introduzindo também outros temas importantes da teologia, para que você possa estudar com afinco a palavra de Deus. Esse é um projeto para você que tem pouco tempo disponível, mas que gostaria de estar estudando a palavra, aprendendo de uma forma mais profunda as coisas tremendas que Deus tem revelado na sua palavra. Nosso agradecimento a você que tem ouvido os nossos estudos no WhatsApp, no Facebook e também no nosso canal no YouTube, canal Palavra Viva. Se você quiser visitar também a nossa fanpage no Facebook, é só visitar lá Palavra Viva também. É uma alegria poder servi-lo. Que Deus o abençoe. Receba aonde quer que você esteja a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Muito obrigado pela sua participação.
Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.